E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar então sobre a crise de 29? Eu vou gravar um videozinho pra vocês, rapidamente, assim, pra explicar os principais fatores da crise. A primeira pergunta que a gente tem que fazer com relação à crise de 29 é por que eu tenho que estudar a crise? Qual a importância da crise de 29? Sim, alguns fatores são essenciais. Primeiro, para entender como os Estados Unidos se tornaram uma grande potência, tá? Então esse é um fator importante. Segundo, o que levou a essa crise econômica? O que foi feito para superar essa crise econômica e principalmente qual a relação dessa crise econômica com a ascensão do nazismo na Alemanha? Qual o impacto dessa crise dentro do Brasil? O que ela tem a ver, por exemplo, com a nossa Revolução de 30 e de que forma isso ajudou o Getúlio Vargas a subir no poder? Então esses são fatores importantes porque a gente precisa saber para estudar a crise de 29. Para isso, a gente precisa fazer uma primeira pergunta. Qual a primeira pergunta que eu tenho que fazer? Por que é que os Estados Unidos se tornaram uma grande potência? Bom, isso basicamente assim é fácil de explicar. Os três fatores explicam isso. Primeiro, os Estados Unidos não teve território bombardeado pela guerra, não teve território destruído na guerra. O segundo fator é que os Estados Unidos vai passar de devedor para credor dos países europeus. Então, se antes os Estados Unidos devia para os países europeus, agora é o contrário, né? Os países europeus é que devem para os Estados Unidos. E um outro ponto é que os Estados Unidos cresceu muito economicamente, principalmente por conta da exportação de produtos agrícolas, produtos industriais, armamento bélico, bens de consumo no geral. Então os Estados Unidos cresceu muito, né, após a Primeira Guerra Mundial. E isso gerou uma super prosperidade, um grande crescimento econômico. Há também uma propagação de uma cultura de consumo que é incentivada pelo governo americano. Então tem muito aquela coisa assim isso é uma cultura americana, quanto mais a pessoa consome, mais ela tá ajudando o país dela a crescer, mais ela tá sendo patriota. Então isso era muito estimulado pelo governo americano. E assim, o que é importante a gente colocar é que assim, essa euforia, né, esse crescimento econômico, né, nos Estados Unidos, ele vai criar assim uma cultura, a cultura do American Way of Life, né, assim, o jeito americano de viver, né, a forma de vida que o americano leva. E isso acaba, de certa forma, culturalmente falando, atingindo outros países, principalmente os países do Ocidente, países europeus. Então os americanos vão exportar muito a questão da cultura, cinema, o jazz, tem muita aquela coisa assim, eu quero ser como um americano, olha só como o americano vive, americano que vive bem. Então todo mundo quer copiar o estilo de vida, o modo de viver americano. Daí o termo American Way of Life, que é gerado principalmente por conta desse crescimento econômico, por esse consumo exagerado, né, por essa propagação de cultura de consumo exagerado, incentivado pelo governo. E além disso, um outro fator importante é que vai haver a questão da especulação financeira, aquela coisa assim, de ganhar dinheiro fácil. Como conseguir ganhar esse dinheiro fácil? Investindo na bolsa de valores. Desde a pessoa que tinha mais dinheiro, um empresário, até uma pessoa mais humilde, todo mundo estava investindo na bolsa de valores. Então tinha gente que pegava dinheiro emprestado em banco para comprar ação, aí a ação ganhava, a ação crescia, o valor da ação, a pessoa aí vendia, lucrava muito. Então isso foi criando o quê? Uma bolha financeira. Então a crise, ela está em gestação. Quais os fatores que vão levar à crise? Então o primeiro passo, gente, chega um momento que a Europa, ela começa a se levantar. Então assim, a gente vai ter uma recuperação econômica da europeia, a Europa começa a se recuperar, então passa a não importar tantos produtos vindos dos Estados Unidos. Só que o americano, ele continua super produzindo. Então os industriais, as empresas, os empresários, eles continuam super produzindo. Eles não percebem em determinado momento que dentro do próprio povo americano, ele não tem condições de consumir todo aquele produto que está sendo jogado no mercado. E ao mesmo tempo, existia também dentro dos Estados Unidos uma desigualdade social. Não era todo mundo que tinha dinheiro para comprar todos aqueles produtos que eram jogados no mercado. Então, e muito empresário, muito industrial, continuou super produzindo como se não houvesse amanhã. A crise, a gente pode resumir aí que a crise vai ser gerada principalmente pela especulação financeira e pela superprodução. E aí vai culminar com a quebra da Bolsa de Valores em 1929. Naquela quinta-feira, de 24 de outubro de 1929, o dia amanheceu mais cinza. Então assim, pensa comigo, se eu tenho uma empresa e assim, eu coloquei uma parte do capital da minha empresa, né, uma boa parte, na Bolsa de Valores, né, eu abri o capital da minha empresa, transformei em ações. Só que assim, eu já não tô exportando um monte de produto para a Europa, já não tô vendendo tanto. Para isso eu preciso dar um break na
minha superprodução. Só que para eu diminuir a minha produção, eu vou precisar o quê? Demitir. Então, agora você imagina, eu começo a demitir e aquelas pessoas que estão começando a ficar desempregadas, né, muitos ali investiram em ação também, foram lá, pegaram dinheiro emprestado nos bancos, começam a perceber que elas não têm mais dinheiro para pagar os empréstimos feitos nos bancos. Assim, a minha empresa vai perdendo, que estava bombando, que eu estava exportando muito, vai perdendo valor, porque afinal de contas eu diminui minha produção, eu tô mandando gente embora. No dia 24 de outubro, a bolsa vai quebrar. Por quê? Porque um monte de gente começa a querer colocar as ações para vender ao mesmo tempo. A minha ação no mercado, que sei lá, vamos supor que valia uma ação da minha empresa, vale, sei lá, $100, né? Começa a cair vertiginosamente. 80, 70, 60. Gente, se não aparecer ninguém para comprar a ação da minha empresa, se todo mundo colocar para vender ao tempo a ação da minha empresa e não aparecer ninguém para comprar, quanto vale a ação da minha empresa? Zero. E foi exatamente o que aconteceu no dia 24 de outubro de 1929. As ações das empresas e bancos caíram vertiginosamente a ponto de não valer absolutamente nada. Então imagina pessoas, empresários, banqueiros, investidores que investiram toda a sua grana comprando ação e de repente todo mundo colocando para vender aquilo ao mesmo tempo, aquelas ações elas derretem no mercado. E aí um monte de gente perdeu dinheiro que tinha investido, porque afinal de contas aqueles papéis não valiam nada, vários bancos faliram, várias empresas faliram, tinha gente que se suicidou, que se jogou de prédio, tem várias histórias. Bom, além dessas falências todas, né, a gente vai ter milhões de desempregados que vão ser jogados assim na rua de uma hora para outra, e além disso, os americanos, né, que tinham emprestado dinheiro para uma série de países europeus, que tinham investido seu dinheiro nos países europeus, começam a fazer o quê? A repatriar esse dinheiro. É o que a gente chama de as consequências da crise, que tem um efeito dominó. Então a crise começa lá nos Estados Unidos e vai atingir principalmente os países do Ocidente que estavam dependentes dos Estados Unidos. É o que eu falei, é o efeito dominó. Então os americanos vão repatriar o dinheiro, vai tirar dinheiro do mercado europeu, porque afinal de contas eles precisam pagar as dívidas deles, né, as dívidas que eles fizeram, e por conta disso, muitos banqueiros europeus, empresários europeus vão começar a quebrar. É aí que entra a questão da Alemanha. Então a Alemanha, ela tinha sido, né, super retalhada pós Primeira Guerra, praticamente ela foi a culpada por tudo. Ela perdeu território, ela teve que pagar uma indenização milionária, né, para os países vencedores da guerra. Então a Alemanha estava no limbo. Ela estava começando a se recuperar. Tanto que na década de 20, assim, existiam várias tentativas de levante. Entre elas, dentro de uma dessas tentativas de levante, é que entra o jovem Hitler, que tinha sido soldado na Primeira Guerra Mundial, entrou pro Partido Nazista, essa é uma outra história. Só pra vocês terem uma ideia, ele entrou pro Partido Nazista, tentaram dar um golpe, né, o Ponte de Munique, o Hitler foi preso, e ele teria ficado anônimo, teria ido pra prisão, cumprido sua pena, escrito seu livro horroroso, enfim. Ele teria sido uma pessoa anônima se não fosse a crise de 29. Então a Alemanha tá começando a se recuperar e ela cai numa profunda recessão, que é a consequência, que é o reflexo dessa crise de 1929 que ocorre nos Estados Unidos. Então a crise ela reflete nos países europeus e ela atinge a Alemanha em cheio. Por conta disso, isso vai favorecer o surgimento de grupos nacionalistas com discursos radicais. O Hitler vai acabar sendo beneficiado pela crise de 1929. Então, todo o discurso dele, ele vai acabar se tornando ali, depois, posteriormente, o senhor da Alemanha. No Brasil, ela tinha em cheio os cafeicultores. Então, assim, se antes essa oligarquia cafeeira exportava café, era R$200 mil uma saca de café, passa a custar R$20 mil. Então, assim, começa a pressionar o governo para comprar sacas de café, né? O governo compra, queimar, né? E aquela pressão. Os próprios oligarcas, né, do café começam a perder o seu prestígio, afinal de contas, né? O Brasil extremamente dependente de café, já não está exportando café para o mundo como exportava antes. Então, todos esses elementos favorecem a Revolução de 30 e, consequentemente, a subida de Getúlio Vargas ao poder, que também é uma outra história, tá? Aí vocês devem estar perguntando assim, a crise foi gerada pela superprodução, pela especulação financeira, em 24 de outubro de 1929 a bolsa quebra, um monte de gente vai falir, essa crise tem um efeito dominó, porque atinge países do Ocidente, atinge o Brasil, ajuda o Hitler a subir o poder na Alemanha. Aí vocês devem estar perguntando, e a União Soviética, que era comunista, ela não foi atingida.
porque justamente isso é uma crise do capital, né? Do capitalismo. Então, a União Soviética, ela não é atingida por essa crise. E mais, vocês devem estar se perguntando assim, e aí? Como é que os Estados Unidos e o mundo se recuperou dessa crise? Em 1933, o presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, vai se eleger e ele vai criar um plano econômico para salvar os Estados Unidos dessa crise. Esse plano econômico ficou conhecido como New Deal. E o que consistia esse plano? Esse plano consistia na intervenção do Estado na economia. Esse plano, além da intervenção do Estado na economia, ele vai principalmente investir em obras públicas, então na construção de ferrovias, hidrovias, portos, tudo isso para dar emprego para a população. Tá, não se pagava muito, mas aos poucos a população, as pessoas empregadas vão recebendo e a economia vai girando. Além disso, ele vai criar um salário mínimo, um seguro-desemprego e aos poucos os Estados Unidos vai assim eles vão saindo da crise que durou aí quase, ela atingiu o ápice em 1930, mas aí foram para quase 10 anos para se recuperar, mas aí os americanos se recuperam totalmente depois com a Segunda Guerra Mundial, tá? Bom, gente, então basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Esse vídeo é bem curtinho, com as principais informações, realmente para vocês entenderem a crise de 1929. E o próximo assunto será, né, os regimes totalitários, ok? Então espero que tenham gostado. Beijos e até!